A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero dizer que estou de veras alegre, com o coração muito feliz, pois o Senhor tem feito grandes coisas, grandes maravilhas na minha vida. Quero testemunhar para vocês que o Senhor tem sido a minha fortaleza. E basicamente, após o meu casamento ser restaurado, eu tenho vivenciado o melhor de Deus na minha vida. Então, cai como uma peça que se encaixa perfeitamente o versículo no primeiro livro de Tessalonicenses 5:18, que diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, pois em tudo nós somos mais que vencedores. Tanto no momento difícil, como no momento de alegria, no momento de felicidade. Amados irmãos, eu antes de começar o contexto do vídeo, quero dizer a vocês que é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal para poder ajudar a levar a mensagem a mais vidas e basicamente abrir os entendimentos para os planos de Satanás, para que Satanás não consiga atingir de nenhuma forma alguma pessoa, algum irmão, ou possivelmente, se já estiver atingido, consiga se reerguer. Então, você nos ajudando no nosso trabalho, você estará ajudando a outras vidas. Compartilhe o vídeo, dê um like, comente e se inscreva. Muito importante que você se inscreva, pois você fazendo isso, você estará ajudando ao nosso trabalho a levar a mensagem às almas que estão necessitadas. Irmãos, esse contexto, o qual eu vou escolher como um título programático ou um assunto para a sua restauração, para a sua edificação, para a sua restituição. E basicamente o que eu vou falar neste vídeo é justamente o que não devemos fazer diante desses 3 pontos. Então, vamos lá, irmãos. Título do vídeo: os 3 motivos que te fazem voltar para o deserto. É pertinente que quando alguém fala isso perto de alguma pessoa que está lutando no deserto, causam estranheza e um espanto. Principalmente se falar isso num grupo de restauração. Acredito que muitos vão se assustar, muitos vão ficar aterrorizados, mas me acompanhem e espero que vocês consigam absorver o máximo possível. Então, vamos dar início. Amados irmãos, nós sabemos que quando se insere em um deserto, ou melhor falando, quando você é inserido no deserto, você não sabe basicamente nada, nem por que você foi para o deserto.
o motivo pelo qual te levou até o deserto. E às vezes muitos acreditam que a maciça maioria imagina que foi levado para o deserto por Satanás. É comum. Satanás destruiu meu casamento, Satanás fez isso, Satanás é o responsável. Certo? Que ele é responsável pela destruição do teu casamento, sim. Que ele quer destruir a tua vida e a do teu cônjuge, sim. Ele é responsável. Mas que ele te levou para o deserto, não. Quem te levou para o deserto foi o Senhor, foi o próprio Deus. Como é que pode, irmão? Vamos fazer uma separação para que não haja dúvidas nenhuma. Quando você deu legalidade em algum momento da tua vida, juntamente com o teu cônjuge, então Satanás foi até Deus, no meio dos filhos de Deus, exatamente o que está escrito lá no livro de Jó. O exemplo exímio é esse. Satanás ele pede permissão a Deus para entrar e destruir o teu casamento. E quando acontece isso, você fica desolado, você fica desgarrado e você perde a cabeça. Muitas vezes você não enxerga que Deus está à tua frente te chamando. Mas aí, nesse entremeio de destruição, você é conduzido por Deus para o deserto. Então sai fora do contexto de amizades, de tapinhas nas costas, de a mulher virtuosa, ou amigo bom, amigo legal, ou filho, ou a filha obediente. Sai todos esses adereços do contexto, e agora você é inserido em um deserto onde basicamente é só você, Satanás e Deus. Porque no deserto você não vai ficar sozinho, somente com Deus, não. Satanás está lá também. Foi assim com Jesus, foi assim com todos os homens de Deus, e não é diferente com você. Ele vai te acompanhar todo o processo, tanto Satanás quanto Deus. E você vai obedecer aquele a quem você estiver mais sensível. Então, vamos lá. Espero que fique, que esteja claro e que tenha ficado claro essa primeira explicação. Então, há 3 motivos que te fazem voltar para o deserto. O primeiro motivo, ele é um pouco pertinente à sua falta de sabedoria, falta de conhecimento e falta de posicionamento. E basicamente o primeiro motivo, você não saiu do deserto em si, mas você acha que saiu. Irmão Robson, não complique, descomplique, fale o que é realmente, vá direto ao ponto. Vou direto ao ponto, ser bem específico. Naquele caso em que você fica impaciente e não se posiciona, não ora, não se consagra, não tem intimidade com Deus e
todos dizem, não coloca a mão, aplica o deixa aí, deixa Deus trabalhar. E você fica a todo momento colocando a tua mão, a todo momento insistindo, indo atrás do cônjuge, orando, pedindo ao cônjuge para voltar. E chega um determinado momento que o cônjuge, ele volta totalmente opresso. Ele vê você como se fosse uma pessoa que ele pudesse dominar. Ele te enxerga como um objeto e se sente por cima. E, além disso, ele consegue ter o controle de tudo. Basicamente, ele faz tudo, manda em tudo, e você obedece ou faz tudo o que ele quer justamente para não perdê-lo, para que ele não saia novamente de casa. Então, você não saiu do deserto. Seu casamento não foi restaurado. Infelizmente, devido à sua falta de postura e de posicionamento e de sensibilidade para com Deus, você teve uma reconciliação e não uma restauração. Então, é provável que você sofra bastante, que o cônjuge que está traindo continue arrumando pessoas lá fora, continue no adultério e te machucando, te pisoteando, e você sabendo de todas as coisas e sem ter o que fazer. Até chegar ao ponto em que o cônjuge ele sai novamente de dentro de casa. E aí você é tomado por um sentimento de incerteza e tomado de um sentimento de raiva e começa a aderir a culpa a Deus. Porque Deus permitiu isso? Porque Deus deixou que o meu cônjuge voltasse e depois saísse de casa novamente? Então, veja que a Bíblia ela é bem solícita nessas áreas, nesses exemplos, porque quando você peca, faz tudo quanto não presta, desobedece a Deus, entra num problema e Deus ele está sempre ali te orientando e você não enxerga. Aí agora deu errado devido à tua desobediência, à tua falta de postura, de posicionamento, e agora tu adere a culpa a Deus e diz que Deus é injusto porque trouxe o cônjuge, deixou que o cônjuge voltasse. E o que é que a Bíblia fala em explicação a essa situação? Em específico nessa situação, a Bíblia ela faz uma pergunta e ela mesma responde. De que queixa-se o homem? De seus próprios pecados. Então esse pequeno exemplo, esse primeiro exemplo, eu acredito que ficou bem explicado. Não saiu do deserto. Você colocou a sua mão todo momento, você atravessou a vontade de Deus todo momento, não escutou. Quem sabe muita gente disse que não era a hora. Quem sabe Deus já tinha falado para você que tivesse paciência, que esperasse mais e você não obedeceu. Então, resultado, vai padecer novamente um deserto, e agora um deserto com mais repúdio. Porque quando o cônjuge sai pela segunda vez de casa, ele sai tomado com Satanás no couro, com um punhado de demônio, como diz o nordestino, e
vem e o repúdio fica duro e cerrado. E basicamente fica inviolável, fica inviável você conversar qualquer coisa com ele. Mas vamos à frente, não vamos nos ater somente em um ponto, em um dos motivos. Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo: Deus restaura e você... Agora, o segundo motivo é a restauração de verdade. Você ora, se posiciona e você está posicionado da forma certa, está fazendo todas as estratégias corretamente, e agora teu processo se encerrou. Você conseguiu entender por que você foi para o deserto. Você muitas vezes foi aquela mulher intolerante, aquela mulher tola, aquela mulher goteira do Provérbios, aquela mulher ranzinza, aquela mulher que não perdoava, aquela mulher, aquele homem. Eu estou falando em mulher, amados, mas aí se insere aos dois lados, homem e mulher. É porque eu tenho um aconselhamento com muitas irmãs e basicamente já estou acostumado a falar tanto só para mulheres, mas se insere para os dois tipos, para mulheres e para homens, para os varões também. Ouça o que eu estou dizendo, varões. Os meus varões que eu aconselho também. Então veja bem, então você entendeu perfeitamente porque você foi para o deserto e você começou a restaurar essas áreas. Você começou a repor, refazer, se reerguer, consertar. Você era ranzinza, você parou. Você era ciumenta demais, agora você parou. Você não perdoava, aí você liberou o perdão. Então, sem mais delongas, você conseguiu compreender por que você foi para o deserto e agora não tem sentido Deus te segurar no deserto se você já completou seu processo. Então, o que acontece? Agora, Deus ele traz o cônjuge e o cônjuge está dentro de casa, uma bênção, e começa a sonhar, ter perspectiva de um novo futuro, de um lar abençoado e com tudo programado, tudo respectivamente encaixado dentro da vontade de Deus. Deus restaurou uma bênção. Mas aí, em algum momento, em algum dado momento, acontece que por algum motivo, ou por falta de sabedoria, ou por não vigiar, ou por brechas, você começa a esquecer algumas coisas que te levaram para o deserto. E Satanás se utiliza desses argumentos e começa agora a entrar no meio da relação novamente. E quando ele encontra um território que não há nenhuma resistência, basicamente ele toma conta e se apropria do território, ele invade e ele se apropria. Satanás ele é espaçoso, ele é espaçoso,
Basicamente, Satanás ele não é convidado e não é bem-vindo por ninguém. Mas quando ele encontra uma brecha, ele entra na brecha se arrastando, se espremendo. Mas quando ele consegue entrar, aí ele toma o espaço todinho, o espaço é só dele. Então aí o que é que acontece? Surgem agora as primeiras discussões pós-restauração, surgem os desentendimentos constantes, surge o desencontro de informações. Então, o que acontece é que você não vigiou e você agora começa a ter atitudes de outrora e basicamente Satanás se aproveita da circunstância e faz com que o teu cônjuge te deixe novamente. Aí você entra novamente no deserto, no segundo deserto. Aí eu posso te dizer, e com propriedade de quem passou na pele essa experiência, é pior do que o primeiro, viu? É pior do que o primeiro, é mais desgastante, é mais dolorido e tem mais uma coisa. Apesar de você, além de você já estar no deserto sofrendo com a perca emocional, sofrendo com a carência e a saudade do cônjuge, além disso, Satanás ainda pede permissão a Deus para que venham as doenças psicológicas, psicossomáticas e as doenças, as síndromes do pânico, as depressões, todos os tipos e patologias que são desenvolvidos a partir da mente. Porque agora, basicamente, Satanás ele vai criar um descontrole emocional em você. Ele vai criar um cenário de incertezas, de dúvidas. Ele vai criar uma situação inconstante de que nada na sua vida dá certo. E basicamente ele vai induzir cada dia mais você a desistir, a desmotivar. Então, veja que o segundo deserto, a partir do seu deslize, a partir da sua incoerência, você caiu numa furada e maior do que a primeira, porque agora você vai lutar por uma restauração mais complicada. Eu acredito que todos já escutaram aquele versículo que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Amém? Irmão Robson, o que é que tem a ver com o que você está dizendo? Vou lhe dizer agora. Saibam, muitos sabem que Satanás ele inveja as coisas de Deus. E agora ele vai invejar até nesse versículo. O deserto, o segundo deserto, será mais doloroso e sofrido do que o primeiro. E aí? O irmão Robson está inventando, está enfeitando? O irmão Robson está me assustando? Não. O irmão Robson está falando algo que vivenciou. O irmão Robson está falando com propriedade de tudo que eu passei. Eu estou falando para vocês.
meu segundo deserto foi pior do que o primeiro, incontáveis vezes maior. Então não queira, quando Deus restaurar o teu casamento, não queira cair no deserto de novo. Não dê brecha para Satanás. Irmão, mas o meu esposo não voltou liberto. A minha esposa voltou ainda opressa. Você não deve se preocupar com a forma que ele vai voltar. Você tem que se preocupar com você e o que você deve fazer, o que está no seu alcance. Porque o que não está no seu alcance é da alçada de Deus. E Deus não faz nada pela metade, Deus não faz remendo e Deus não usa cola super bond para colar nada que está quebrado. Ele simplesmente faz tudo de novo. E faz novo, zerado, tinindo. Deus não é Deus de fazer coisas pela metade. Ele te prometeu e ele vai cumprir. E agora, para encaixar e para dar continuidade, eu vou citar o terceiro exemplo. O que é que acontece no terceiro exemplo? O terceiro exemplo Deus, ele restaura, porque você, exclusivamente você, está posicionado, está posicionada, está fazendo tudo corretamente, está orando, está fazendo campanha, não está duvidando, não está reclamando, não reclama mais, não está fazendo nada de errado, está aplicando toda a estratégia, aplicando tudo que você aprendeu e o que você foi para o deserto para aprender, você está vivenciando. Então, teu deserto encerrou, teu processo encerrou e o Senhor, aonde tem a opressão, é obrigado que Satanás desapareça. Quando Deus ordena, Satanás ele não pode resistir 1/1000 de segundo. Ele tem que sair imediatamente, instantaneamente. Veja como isso é sério. Aí, agora, basicamente, o cônjuge volta para casa. Você, repito, você está posicionado. Você não está fazendo nada de errado e você está na brecha ali, intercedendo, fazendo tudo certinho. Mas aí você foi agraciado por Deus e retirado do deserto. Mas de alguma forma ainda não está se encaixando, porque o cônjuge ele voltou, Deus ele não repreendeu a Satanás, não expulsou a opressão e ele voltou. Mas aí existe um fator externo que deve ser levado em consideração também, que é o fator, um dos casos, uma das causas mais complicadas, que é a nossa carne. O cônjuge volta, Satanás foi retirado, Deus ordena que Satanás saia, mas aí o teu cônjuge ele fica olhando para a vida promíscua que ele levava no mundo, e lá com o adultério, com as prostituições e com as bebedices, as bebedeiras, com as farras e com mulheres e homens e com todo tipo de prazeres que o mundo pode oferecer. Então a carne, especificamente a carne, não Satanás, a carne sente falta dessas coisas, porque a Bíblia
fala a respeito disso e diz que o Espírito ele milita nas coisas de Deus, mas a carne milita nas coisas da carne, nos prazeres. Então, o que acontece é que agora ele utiliza do mau caratismo, ele utiliza a sua forma mau caráter para impedir a vontade de Deus. Ele utiliza da sua vontade, a vontade da carne. E Deus vai dando uma chance. E enquanto isso você está na posicionado. Você está posicionado e você ora ao Senhor: Senhor, eu não fiz nada de errado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dele também. Aí o Senhor diz: não ore por misericórdia. Se você estiver orando por libertação, continue. Mas quando há um mau caratismo e um empecilho da parte do cônjuge no agir de Deus, não ore por misericórdia. Ore por libertação e ore para que Deus faça segundo a sua vontade. Porque se ele estiver mau caráter, te fazendo sofrer, e você tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. O Senhor não age porque você está atrapalhando, você está orando e a sua oração está se tornando reversa. E isso é sério. Nós devemos aprender a orar. Deus, a oração, ela tem um poder e um efeito tão grande que se você se posicionar da forma correta, orar da forma correta, Deus ele atende instantaneamente. Se algo que você está pedindo estiver no centro da vontade dele, ele atende instantaneamente. Mas se você estiver orando de forma incorreta, você basicamente está atrapalhando o teu processo. E às vezes Deus quer agir e não age porque você está orando de forma reversa. Deus quer aplicar um anzol no teu cônjuge devido aos erros e os pecados dele, e você está orando por misericórdia. Então Deus ele não aplica. Então o teu deserto vai se perpetuando, vai passando meses, anos e nunca muda. Eu tenho acompanhado muitas pessoas e tem exemplos basicamente idênticos a esses que eu estou falando, estou citando. Cuidado na forma que você está orando. Isso é muito sério. Peça primeiramente a Deus sabedoria e peça a Deus para te ensinar a orar. Ele vai te ensinar, vai te orientar. Em específico, Deus tem movido meu coração e há um desejo de fazer um vídeo a respeito da oração, de como orar. E eu tenho pedido sabedoria a Deus. Tenho preparado alguma coisa, mas ainda não é tempo. Por isso que eu ainda não fiz este vídeo. Mas vamos voltar, não vamos fugir do assunto. Então, o teu cônjuge está mau caráter. Então, Deus ele observa que você está sofrendo um sofrimento injusto. Você não está merecendo aquilo, você está posicionado, você está fazendo tudo certinho. Então não é conveniente o que você está passando. Então Deus vê aquilo e Deus ele não se agrada de ver o teu sofrimento. E Deus interfere diretamente. Leva o teu cônjuge a um hospital, causa uma situação, ele basicamente lança o anzol e agora ele trata.
E ele vai quebrando, vai passando na moinha. E o cônjuge com coração duro, coração duro, coração duro. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, acontece que quando não há um arrependimento da parte do cônjuge, o Senhor é obrigado a recolher. Isso tem se dado por muito tempo, isso tem acontecido e tem muitos exemplos desse fato. Tem muitos exemplos de irmãos e irmãs que passaram por essa situação. O cônjuge endurece, a cerviz é tão grande e não há opressão, porque quando há opressão, Deus ele ordena que saia e sai. Mas quando é vontade do homem, o homem tem um livre-arbítrio e o homem ele não quer ceder. Então Deus recolhe para que o teu sofrimento não se estenda. Não é justo que você fique sofrendo por uma pessoa que agora não está sendo guiado por Satanás, e sim pela sua própria canalice, e sim pela o seu próprio mau caratismo. Mas, amados irmãos, esse vídeo foi um vídeo explicativo. Eu espero que tenha ficado bem claro. Mas de antemão quero dizer que o nosso Deus ele é fiel e que você não desanime, que você não se entristeça. Siga em frente. Não necessariamente é necessário você ultrapassar o deserto sofrendo. Não. O deserto não é lugar de sofrimento também. Não. O deserto é lugar de passagem, é lugar de aprendizado. Você tem duas opções de ultrapassar o deserto. Ultrapassar o deserto confiante no Deus que te prometeu, igual a Josué e Caleb. E você tem a opção de ultrapassar o deserto murmurando, sofrendo, rodando, se esbagaçando no deserto. As duas opções estão à sua frente para você escolher. Então, não precisa que você sofra no deserto. A partir do momento que você entende o trabalhar de Deus na sua vida, você entenda o que Ele quer nesse processo, você não precisa estar sofrendo, pois o Senhor, Ele mesmo cuidará de ti. A Bíblia diz lá em Número 23:19, que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala ou deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Você tem que acreditar. Se ele te prometeu, não tem necessidade de você passar dias e mais dias sofrendo, se desvairindo, chorando, se acabando, indo atrás do cônjuge, levando reclamação, sendo pisoteado, sendo humilhado, sendo expulso da casa, do local onde o cônjuge está. Não precisa disso. Você vai passar por isso porque você quer. O Senhor, Ele te prometeu, Ele vai fazer. Nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus todo-poderoso. Mas às vezes nós não entendemos isso.
Então, esses 3 passos, basicamente, que eu falei nesse vídeo, esses 3 motivos pelo qual você volta para o deserto, acredito que ficou bem claro, e acredito também que você vai vencer essa luta contra Satanás. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai te trazer uma perspectiva de vitória. Deus vai sim. O Senhor, Ele quer isso. Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele quer trazer a restituição para o teu lar. Mas depende muito de você. Depende muito das suas atitudes. Depende muito do seu posicionamento. Isso é crucial. Precisa que você seja posicionado. Precisa que você não faça as coisas de maneira erradas. Lá em Tiago 1:12 diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja que Deus a todo momento Ele te faz promessa e diz que feliz o homem que persevera na provação. Você está sendo provado? Você está sendo provado nas mais altas temperaturas do fogo, como se prova o ouro ou a prata. E basicamente esse processo é para tirar as impurezas da tua vida, da tua alma, as impurezas que te causaram o dano do rachamento do teu casamento. Então, creia, o Senhor está contigo. Nós vemos lá em Romanos 8:28, diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam, contribuem. Todas as coisas, não diz só as coisas boas, mas aí implica as coisas maus também, as coisas ruins. E especificamente, as coisas ruins, elas são transformadas, as maldições são transformadas por Deus em bênçãos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel e não falha. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, eu encerro nesta noite desejando a vocês, nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, seja lá qual for a hora que você estiver escutando, eu encerro as minhas palavras dizendo a vocês que o Senhor, Ele é fiel, e o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, e que em algum momento em que você estava disposicionado, tinha perdido a fé, volte a se erguer. Dê uma tapa na cara de Satanás. Tiago diz: resisti firmemente o diabo, ele fugirá de vós. Mas antes, a palavra diz, Tiago fala, é preciso que você se sujeite a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir firmemente a Satanás e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Sinta Deus na tua vida e você vai ver que todas as coisas vão se movimentar ao seu favor. Que o Senhor te abençoe poderosamente
que o Senhor possa te dar um entendimento, abrir o teu entendimento para estas coisas. E eu desejo que o teu deserto seja proveitoso, tão proveitoso quanto foi para mim. Hoje eu agradeço a Deus, pois se eu não estivesse passado pelo deserto, não seria o homem que eu sou, não estaria aqui, não estaria novamente na presença do Deus Altíssimo. Então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. E hoje, basicamente, eu lanço a mensagem para vocês, inclusive do mundo inteiro, do Brasil e de todas as partes do mundo. Tenho pessoas que acompanham fora do Brasil e basicamente a promessa que o Senhor fez na minha vida foi para que eu ultrapassasse não somente a minha rua, mas a minha cidade, o estado, o meu país e até as fronteiras para o mundo. E já está acontecendo isso na minha vida. Não digo isso para me vangloriar, mas toda honra e toda glória é para Ele. Tudo é dele, a obra é dele, inclusive a minha vida e o meu ministério pertence a Ele. Então, quero agradecer a vocês por orar por mim. Sei que tem um grande apreço por as minhas ovelhas e zelo bem das minhas ovelhas. Zelo bem e brinco até com alguns que o meu rebanho está cevado, está bem protegido e só come um pasto verde. Alimentos as minhas ovelhas nas horas certas e caminham comigo juntamente sem desobediência. Tenho orgulho, não para me gloriar, não, mas a glória é do Senhor, pois Ele que tem me instruído para isso. Então, fiquem na paz e lembre-se, firmes e confiantes. Firmes e confiantes. Deus abençoe.